Capítulo 11 da proibição de evocar os mortos. A Igreja, de modo algum, nega a realidade das manifestações. Pelo contrário, como vimos nas citações precedentes, admite-as totalmente, atribuindo-as à exclusiva intervenção dos demónios. É, de balde, invocar os evangelhos como fazem alguns para justificar a sua interdição, visto que os evangelhos nada dizem a esse respeito. O supremo argumento que prevalece é a proibição de Moisés. A seguir damos os termos nos quais se refere ao assunto a mesma pastoral que citamos nos capítulos anteriores. Não é permitido entreter relações com eles, os espíritos. Seja imediatamente, seja por intermédio dos que os invocam e interrogam. A lei mosaica punia os gentios. Não procureis os mágicos, diz o Levítico, nem procureis saber nem procureis saber coisa alguma dos adivinhos, de maneira a vos contaminardes por meio deles. 19:31. Morra de morte o homem ou a mulher em quem houver um espírito pitônico, sejam apedrejados e sobre eles recaia o sangue. 20:27. O Deuteronômio diz: nunca existe entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agoiros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos, a consultem os que têm o espírito pitônico e se dão a práticas de adivinhação interrogando os mortos. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa entrada nas nações que cometem tais crimes. 18:10-12. É útil, para melhor compreensão do verdadeiro sentido das palavras de Moisés, reproduzir por completo o texto um tanto abreviado na citação anterior. Ei-lo: não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos, não consulteis os adivinhos, e receai que vos contamineis dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:31. O homem ou a mulher que tiver um espírito pitônico ou de adivinho morra de morte, senão apedrejados, e o seu sangue recairá sobre eles. Idem 20:27. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar, guardai-vos, tomai cuidado Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar, guardai-vos, tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos, e entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha, passando-os pelo fogo, que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, que consulte os que têm o espírito de Pitom e se propõem a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade,
O Senhor abomina todas essas coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada por causa dos crimes que têm cometido. Deuteronômio 18:9-12. Se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada neste ponto, é forçoso que o seja igualmente em todos os outros. Porque seria ela boa no tocante às invocações e má noutras das suas partes? Aqui é uma questão. Se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada neste ponto, é forçoso que seja igualmente em todos os outros. Porque seria ela boa no tocante às invocações e má noutras das suas partes. É preciso ser consequente. Desde que se reconhece que a lei mosaica não está mais de acordo com a nossa época e costumes, em dados casos, a mesma razão procede para a proibição de que tratamos. De resto, é preciso expender os motivos que justificavam essa proibição e que hoje se anularam completamente. O legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as invocações estavam em uso e facilitavam abusos, como se infere destas palavras de Isaías: o espírito do Egito aniquilar-se-á a si mesmo, e eu precipitarei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos, os seus adivinhos e os seus pitons e os seus mágicos. 19:3. Os israelitas não deviam contratar alianças com as nações estrangeiras. E sabido era que, naquelas nações que iam combater, encontrariam as mesmas práticas. Moisés devia, pois, por política, inspirar aos hebreus aversão a todos os costumes que pudesse ter semelhanças e pontos de contacto com o inimigo. Para justificar essa aversão, era preciso que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. E daí estas palavras: o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa chegada as nações que cometem tais crimes. A proibição de Moisés era assaz justa, porque a invocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares. As seguintes palavras do profeta justificam o acerto, nesse caso, justificam o acerto. Quando vos disserem: consultai os mágicos e adivinhos que balbuciam encantamentos, respondei: não consulta cada povo o seu Deus? E aos mortos fala-se do que compete os vivos. Isso aqui são duas perguntas. Eu vou repetir outra vez. As seguintes palavras do profeta justificam um acerto. Quando vos disserem: consultai os mágicos e adivinhos que balbuciam encantamentos, respondei: não consulta cada povo o seu Deus? E aos mortos fala-se do que compete aos vivos. Isaías 8:19. Sou eu quem aponta a falsidade dos prodígios mágicos
quem enlouquece os que se propõem a adivinhar, quem transforma o espírito dos sábios e confunde a sua ciência vã. 44, 25. Que esses adivinhos que estudam o céu contemplam os astros e contam os meses para fazer predições, dizendo revelar-vos o futuro. Venho agora salvar-vos. Eles tornaram-se como palha e o fogo devorou-os. Não poderão livrar as suas almas do fogo ardente. Não restarão das chamas que despedirem, nem carvões que possam aquecer, nem fogo ao qual se possa sentar. Eis ao que ficarão reduzidas todas essas coisas das quais vos tendes ocupado com tanto afinco. Os traficantes que convosco traficam desde a infância foram-se, cada qual para o seu lado, sem que um só deles se encontre que vos tire os vossos males. 47, 13 a 13. Neste capítulo, Isaías dirige-se aos babilônios sobre a figura alegórica da Virgem Filha da Babilônia, filha de Caldeus. Diz ele que os adivinhos não impedirão a ruína da monarquia. No seguinte capítulo, dirige-se diretamente aos israelitas. Vinde aqui, vós outros, filhos de uma agoureira, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída. De quem vos rides vós? Contra quem abristes a boca e mostrastes ferinas línguas? Contra quem abristes a boca e mostrastes ferinas línguas? Não sois vós filhos perversos da bastarda raça, vós que procurais conforto nos vossos deuses sobre todas as frontes, sacrificando-lhes os tenros filhinhos nas torrentes, sobre os rochedos sobranceiros. Aqui é uma pergunta também. Basicamente diz: não sois vós, filhos perversos de bastarda raça, vós que procurais conforto nos vossos deuses sobre todas as frontes, sacrificando-lhes os tenros filhinhos nas torrentes, sob os rochedos sobranceiros. Depositastes a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes e bebestes licores na sua honra, ofereceste sacrifícios. Depois disso, como não se acender a minha indignação? Isto aqui é outra pergunta. Depois disso, como não se acender a minha indignação? 57, 3 a 6. Estas palavras são inequívocas e provam claramente que nesse tempo as invocações tinham por fim a adivinhação, ao mesmo tempo que constituíam um comércio associadas às práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, proibindo tais coisas e afirmando que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, mas hoje a razão predomina, ao mesmo tempo que o Espiritismo vem mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Uma vez, porém, que os espíritas não sacrificam criancinhas
nem fazem libações para honrar deuses, uma vez que não interrogam astros mortos e augures para adivinhar a verdade sabiamente velada aos homens, uma vez que repudiam traficar com a faculdade de comunicar com os espíritos, uma vez que não os move a curiosidade nem a cupidez, mas um sentimento de piedade, um desejo de instruir-se e melhorar-se, aliviando as almas sofredoras, uma vez que assim é, porque o é, a proibição de Moisés não lhes pode ser extensiva. Se os clamam injustamente contra os espíritas, se aprofundassem mais no sentido das palavras bíblicas, reconheceriam que nada existe análogo nos princípios do espiritismo com o que se passava entre os hebreus. A verdade é que o espiritismo condena tudo o que motivou a interdição de Moisés, mas os seus adversários, no afã de encontrar argumentos com que rebatam as novas ideias, nem se apercebam de que tais argumentos são negativos por serem completamente falsos. A lei civil contemporânea põe todos os abusos que Moisés tinha em vista reprimir. Contudo, se ele pronunciou a pena última contra os delinquentes, é porque carecia de meios brandos para governar um povo tão indisciplinado. Esta pena, de resto, era muito prodigalizada na legislação mosaica, pois não havia muito onde escolher nos meios de repressão. Sem prisões nem casas de correção no deserto, Moisés não podia graduar a penalidade como se faz nos nossos dias. Além de que o seu povo não era de natureza a atemorizar-se com penas puramente disciplinares. Carecem, portanto, de razão os que se apoiem na serenidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Conviria, por consideração à lei de Moisés, manter a pena capital em todos os casos nos quais ele a prescreveria. Por que, então, reviver uma tanta insistência este artigo, silenciando ao mesmo tempo o princípio do capítulo que proíbe aos sacerdotes a posse de bens terrenos e partilhar qualquer herança, porque o Senhor é a própria herança? Porque o Senhor é a sua própria herança. Deuteronômio 28, do 1 a 2. Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus, propriamente dita, promulgada sobre o Sinai, e a lei civil ou disciplinar apropriada aos costumes do caráter do povo. Uma dessas leis é invariável, ao passo que a outra se modifica com o tempo, e ninguém ocorre que possamos ser governados pelos mesmos meios porque eram os judeus no deserto, e tampouco que os capitulares de Carlos Magno se moldam à França do século XIX. Quem pensaria hoje, por exemplo, em reviver este artigo da lei mosaica? Se um boi encornar um homem ou mulher, que disse morram, seja o boi apedrejado e ninguém coma da sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Êxodo 21, 28 e seguintes. Este artigo,
que nos parece tão absurdo não tinha, no entanto, outro objetivo que o de punir o boi e inocentar o dono, equivalente simplesmente à confiscação do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a uma maior vigilância. A perda do boi era a punição que devia ser bem sensível para um povo de pastores, ao ponto de dispensar outro qualquer. Entretanto, essa perda a ninguém aproveitava por ser proibido comer a carne. Outros artigos prescrevem o caso em que o proprietário é responsável. Tudo tinha a sua razão de ser na legislação de Moisés, uma vez que tudo ela prevê nos seus mínimos detalhes. Mas a forma, bem como o fundo, adaptavam-se às circunstâncias ocasionais. Se Moisés voltasse aos nossos dias para legislar sobre uma nação civilizada, de certo não lhe daria o código igual ao dos hebreus. A esta objeção opõe a afirmação de que todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como as do Sinai, mas julgando-as todas de fonte divina, porque ao decálogo limitam os mandamentos. Aqui é outra pergunta. A esta objeção opõe a afirmação de que todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como as do Sinai, mas julgando-as todas de fonte divina, porque ao decálogo limitam os mandamentos. Qual é a razão de ser da diferença? Pois não é certo que, se todas essas leis emanam de Deus, devem todas ser igualmente obrigatórias. E por que não conservaram a circuncisão, à qual Jesus se submeteu, e não aboliu? Aqui também é outra pergunta. E por que não conservaram a circuncisão à qual Jesus se submeteu e não aboliu? Esquecem que, para dar autoridade às suas leis, todos os legisladores antigos lhe atribuíam uma origem divina. Pois bem, Moisés, mais que nenhum outro, tinha necessidade desse recurso, atento ao caráter do seu povo, e se a despeito disso ele teve dificuldade em fazer-se obedecer, que não sucederia se as leis fossem promulgadas ao seu próprio nome. Não vê Jesus modificar a lei mosaica, fazendo da sua lei o código dos cristãos? Aqui é outra pergunta. Não vê Jesus modificar a lei mosaica, fazendo da sua lei o código dos cristãos? Não disse ele, vós sabeis o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, e eu digo-vos tal outra coisa. Entretanto, Jesus não proscreveu, antes sancionou a lei do Sinai, da qual toda a sua doutrina moral é um desdobramento. Ora, Jesus nunca aludiu em parte alguma à proibição de evocar os mortos, quando este era um assunto bastante grave para ser omitido nas suas prédicas, mormente tendo ele tratado de outros assuntos secundários. Finalmente convém saber se a Igreja põe a lei mosaica acima da evangélica, ou, por outras palavras, se é mais judia que cristã. Convém também notar que, de todas as religiões, é precisamente a judia que faz menos oposição ao espiritismo, porquanto não invoca a lei de Moisés, contrária às relações com os mortos, como fazem as seitas cristãs.
Mas temos ainda outra contradição. Se Moisés proibiu invocar os mortos, é porque estes podiam vir, pois caso contrário seria inútil a proibição. Ora, se os mortos podiam vir naqueles tempos, também o podem hoje. E se são espíritos de mortos os que vêm, não são exclusivamente demónios. De resto, Moisés de modo algum fala destes últimos. É duplo, portanto, o motivo pelo qual não se pode aceitar logicamente a autoridade de Moisés na espécie, a saber, primeiro, porque a sua lei não rege o cristianismo, e segundo, porque é imprópria para os costumes da nossa época. Mas suponhamos que essa lei tenha plenitude da autoridade por alguns outorgada, e ainda assim ela não poderá, como vimos, aplicar-lhe ao Espiritismo. É verdade que a proibição de Moisés abrange a interrogação dos mortos, mas de modo secundário, como acessória às práticas da feitiçaria. O próprio vocábulo interrogação, junto aos de adivinho e agoureiro, prova que entre os hebreus as invocações eram um meio de adivinhar. Entretanto, os espíritas só invocam mortos para receber sábios conselhos e obter alívio em favor dos que sofrem, nunca para conseguir revelações ilícitas. Certo, se os hebreus usassem das comunicações como fazem os espíritas, longe de as proibir, Moisés acoroçoá-las-ia, porque o seu povo só teria a lucrar. É certo que alguns críticos, jucundos ou mal intencionados, têm descrito as reuniões espíritas como assembleias de necromantes ou feiticeiros e os médios como astrólogos e ciganos. Isto porque talvez quaisquer charlatães tenham afeiçoado tais nomes às suas práticas que o Espiritismo não pode, aliás, aprovar. Em compensação, há também muita gente que faz justiça e testemunha o caráter essencialmente moral e grave das reuniões sérias. Além disso, a doutrina, em livros ao alcance de toda a gente, protesta bem alto contra os abusos, para que a calúnia recaia sobre quem merece. A invocação, dizem, é uma falta de consideração para com os mortos, cujas cinzas devem ser respeitadas. Mas quem é que o diz? São os antagonistas de dois campos opostos, isto é, os incrédulos, que nas almas não creem, e os crédulos, que pretendem que só os demónios e não as almas podem vir. Quando a invocação é feita com recolhimento e religiosamente, quando os espíritos são chamados, não por curiosidade, mas por um sentimento de afeição e simpatia, com desejo sincero de instrução e progresso, não vemos nada de irreverente em apelar-se para pessoas mortas, como se fizeram com os vivos. Há, contudo, outra resposta peritória a essa objeção. E é que os espíritos se apresentam espontaneamente, sem constrangimento, muitas vezes mesmo sem que sejam chamados. Eles também dão testemunho da satisfação que experimentam por comunicar-se com os homens, e queixam-se às vezes do esquecimento em que os deixam. Se os espíritos se perturbassem ou se agastassem com os nossos chamados, certo o diriam e não retornariam, porém, nessas invocações livres como são. E se manifestam é porque lhes convém. Ainda outra razão é alegada: as almas permanecem na morada que a justiça divina lhes designa, o que equivale a dizer no céu ou no inferno.
Assim, as que estão no inferno de lá não podem sair, posto que, para tanto, a mais ampla liberdade seja otorgada aos demónios. As do céu, inteiramente entregues à sua beatitude, estão muito superiores aos mortais para deles se ocuparem, e são bastante felizes para não voltarem a esta terra de miséria, no interesse de parentes e amigos que aqui deixassem. Então, essas almas podem ser comparadas aos nababos que dos pobres desviam a vista com receio de perturbar a digestão. Aqui é uma pergunta. Então, essas almas podem ser comparadas aos nababos que dos pobres desviam a vista com receio de perturbar a digestão. Mas, se assim fosse, essas almas mostrar-se-iam pouco dignas da suprema bem-aventurança, transformando-se em padrão de egoísmo. Restam ainda as almas do purgatório, porém essas sofredoras, como devem ser, antes que de outra coisa devem cuidar de sua salvação. Deste modo, não podendo nenhumas nem outras almas corresponder ao nosso apelo, somente o demónio se apresenta no seu lugar. Então, é o caso de dizer, se as almas não podem vir, não há que recear pela perturbação do seu repouso. Mas, aqui reponta outra dificuldade. Se as almas bem-aventuradas não podem deixar a mansão gloriosa para socorrer os mortais, porque invoca a Igreja a assistência dos santos que devem fruir ainda maior soma de beatitude? Porque aconselha invocá-los em casos de moléstia, de aflição, de flagelos? Por que razão, e segundo essa mesma Igreja, os santos e a própria Virgem aparecem aos homens e fazem milagres? Estes deixam o céu para baixar à terra, entretanto, os que estão menos elevados não o podem fazer? Que os céticos negam a manifestação das almas, visto que nelas não acreditam, mas o que se torna estranhável é ver encarniçar-se contra os meios de provar a sua existência, esforçando-se por demonstrar a impossibilidade destes meios, os mesmos cujas crenças repousam na existência e no futuro das almas. Parece que seria mais natural acolherem com benefício da providência os meios de confundir os céticos com provas irrecusáveis, pois que são os negadores da própria religião. Os que têm interesse na existência da alma deploram constantemente a avalanche da incredulidade que invade, dizimando o rebanho de fiéis. Entretanto, quando se lhes apresenta o meio mais poderoso de combatê-la, recusam-no com tanta ou mais obstinação que os próprios incrédulos. Depois, quando as provas evolutam de modo a não deixar dúvidas, eis que procuram como recurso de supremo argumento a interdição do assunto, buscando para justificá-la um artigo da lei mosaica do qual ninguém cogitara, emprestando-lhe à força um sentido e aplicação inexistentes, e tão felizes se julgam com a descoberta que não percebem que este artigo é ainda uma justificativa da doutrina espírita. Todas as razões alegadas para condenar as relações com os espíritos não resistem a um exame sério. Pelo ardor com que se combate nesse sentido, é fácil deduzir o grande interesse ligado ao assunto. Daí a insistência. Ao ver-se esta cruzada de todos os cultos contra as manifestações, dir-se-ia que delas se atemorizam.
O verdadeiro motivo poderia bem ser o receio de que os espíritos muito esclarecidos viessem instruir os homens sobre pontos que se pretende obscurecer, dando-lhes conhecimento ao mesmo tempo de certeza de outro mundo, a par das verdadeiras condições para nele serem felizes ou desgraçados. A razão deve ser a mesma, porque se diz à criança: não vais lá, que há lobisomens. Ao homem dizem: não chameis os espíritos, são o diabo. Não importa, porém, impedem os homens de os invocar, mas não poderão impedi-los de vir aos homens para levantar a lâmpada de sob o alqueire. O culto que estiver com a verdade absoluta nada terá que temer da luz, pois a luz faz brilhar a verdade e o demónio nada pode contra esta. Repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, ora pela iniciação dos conhecimentos da vida futura, ora pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. A experiência ensina-nos, além disso, o bem que podemos ensina-nos o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando-os que sofrem a desprenderem-se da matéria e a aperfeiçoarem-se. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhes podemos e devemos dispensar. As seguintes palavras de um espírito resumem admiravelmente as consequências da invocação, quando praticada com fim caritativo. Qualquer espírito sofredor e desolado vos contará a causa da sua queda, os desvarios que o perderam, esperanças, combates e terrores, remorsos, desesperos e dores, tudo vos dirá, mostrando Deus justamente irritado a punir o culpado com toda a severidade. Ao ouvi-lo, dois sentimentos acometer-vos-ão, o da compaixão e o do temor. Compaixão por ele, temor por vós mesmos. E se o seguirdes nos seus queixumes, vereis então que Deus jamais o perde de vista, esperando o pecador arrependido e estendendo-lhe os braços logo que procura regenerar-se. Do culpado vereis, enfim, os progressos benéficos para os quais tereis a felicidade e a glória de contribuir, com a solicitude e o carinho do cirurgião que acompanha a cicatrização da ferida que pensa diariamente. Bordeaux, 1861.